O cafeiro é uma planta da família das rubiáceas, uma planta originária da África setentrional, mais ali para a região da Etiópia e do Egito. Assim como a cana-de-açúcar, nós temos cultivares de planalto e cultivares de planície. Só que aqui nós temos, na verdade, uma divisão não somente de cultivares, mas uma divisão por espécies também. As cultivares mais de planície, ou espécie de planície, é a nossa Coffea canephora, que dá origem ao café conilon ou café robusto, ou robusta, como queiram. E os cafés de planalto são os cafés arábica, ou coffea arábica. O coffea arábica depende de uma temperatura um pouco menor de cultivo, entre 16 e 23 graus. Acima disso, ele já sofre problemas para sua evolução fenológica, enquanto que o coffea canephora tolera um pouquinho mais de temperatura, algo em torno de 26 graus, 27 graus no máximo. Em termos de umidade, o coffea canephora ele depende de menos umidade ao longo do ciclo, sendo o mínimo 400 milímetros. Aliás, desculpem, 200 milímetros. E no caso do coffea arábica, aí sim, 400 milímetros no mínimo. Isso considerando por ano. É uma cultura perene, ela tem uma durabilidade a campo por volta de 15 a 20 anos, atingindo aí as suas médias de produção mais elevadas. No entanto, a depender do tipo de manejo que nós nos utilizamos, a gente pode esticar um pouco a longevidade desse cafeeiro em nível de campo. Porém, o ideal é a gente trabalhar com essa janela entre 10 a 15 anos de produção para mantermos uma boa produtividade, que pode chegar na casa das 80 sacas por hectare, 70 sacas por hectare, ou até mesmo 200 sacas por hectare, levando-se em consideração aqueles cafés que produzem muito, que são os cafés robusta ou canéfora, só que aí nós não temos tanta qualidade de bebida. Em termos de qualidade de bebida, nós temos, na verdade, uma classificação que varia de 1 a 8, sendo as classificações de 1 a 3 as bebidas gourmet, de 4 a 6 são as bebidas de caráter rio, e de 7 a 8 as bebidas de caráter riado. Quanto mais nós decrescemos, quando eu falo decrescer é de 1 para 8, a gente cresce no número, mas decresce na quantidade. Ou melhor, na quantidade não, na qualidade, né? A gente decresce na qualidade. A bebida 8, ela se torna muito ácida, uma bebida muito pesada, uma bebida até mesmo encorpada, podemos dizer, mas não é uma bebida muito boa. Ela advém, inclusive, de uma torra muito drástica, uma torra muito escura. Enquanto que os cafés que estão ali no entorno de 1 a 3 são cafés chamados de gourmet, 1 seria o melhor, uma bebida muito leve, uma bebida de torra clara, sem necessidade de açúcar, porque os próprios sólidos solúveis totais da fruta, ou do fruto, melhor dizendo, eles acabam adocicando a bebida e deixando ela com um aroma também bem frutado. O café é uma cultura, apesar de ser perene, ela tem o hábito fenológico bianual e a sua produção de fato começa a partir do 5º ano. Só que ela rotaciona a produção. No 5º ano, nós produzimos no ramo central, que nós chamamos de ramo ortotrópico, e no 6º ano, ela passa para os ramos plagiotrópicos, que são esses ramos laterais aqui. Depois fica alternando ortotrópico, plagiotrópico, e nos plagiotrópicos, logicamente, que nós temos muito mais área de inserção de frutos, muito mais gemas, muito mais capacidade de recepção de luz do sol, e claro, a produção de frutos acaba sendo muito mais acentuada. Então o café oscila entre baixas produções, altas produções, baixas produções, altas produções, e assim sucessivamente. A última aula que eu disponibilizei para vocês no YouTube, lá no nosso canal, ela falava um pouco sobre nutrição da cultura, especificamente sobre implantação da cultura e nutrição da cultura. E por lá nós falamos sobre a questão da adubação de plantio e adubação de formação. Essa adubação de plantio e de formação, elas têm uma durabilidade de até mais ou menos 6 meses pós-plantio. A de plantio necessariamente é feita no momento do plantio ou até momentos antes, no que condiz à correção desse solo. Nós falamos também bastante sobre a produção das mudas do cafeeiro, todo o sistema de produção, e nós falamos da adubação de manutenção. Nós temos, na verdade, uma adubação muito padronizada, porque a própria cultura do cafeeiro, ela, infelizmente, não conta com
agências melhoradoras de caráter privado. A maior parte das empresas que trabalham com melhoramento de café são empresas públicas. E quase 80% das cultivares que são trabalhadas aqui no Brasil são cultivares do IAC, Instituto Agronômico de Campinas. Outras cultivares vêm de outros institutos, EPAMIG e EPAGRE, mas a maioria delas é do IAC. Então, convém ressaltar que o manejo do cafeiro em termos de nutrição, ele de fato é padronizado. Varia muito pouco de cultivar a cultivar. Então, talvez seja a única cultura que eu posso falar para vocês assim, olha, podemos nutri-la, podemos adubá-la mediante uma, entre aspas, receita de bolo. Claro que nós devemos observar os sintomas de deficiência nutricional, que nós apresentamos mais no finzinho da aula passada. E tendo falado tudo isso, a gente chega aqui a um ponto nevrálgico do manejo, que é a poda. É mais ou menos o mesmo esquema da mandioca, só que no caso da mandioca a gente faz uma única poda, considerando a transição entre o ciclo de ano e o ciclo de 2 anos para a fecularia. Aqui nós fazemos as podas a depender da necessidade da planta, tá? Quando a gente faz a renovação da lavoura, a gente diz que se trata de uma medida de revigoramento dos pés, mas que não aumenta a produtividade de modo algum, tá? A gente chama esse tipo de renovação de lavoura de todos os tipos de podas. São espécies de renovações de lavouras. Só que nós temos as podas que são mais drásticas, a recepa, o decote, que seria uma poda intermediária, e o esqueleteamento, que seria uma poda bastante branda. A ideia de fazermos as podas é justamente para que nós possamos renovar os ramos, principalmente plagiotrópicos. O ortotrópico, geralmente, a gente não se importa muito, porque, como nós já mencionamos, eles não têm uma capacidade produtiva muito elevada. O que mais conta, portanto, são os ramos plagiotrópicos, que são os ramos laterais. Na poda de recepa, a gente trabalha com um corte drástico das plantas. Isso de 30 a 40 centímetros de colo. Então a gente deixa praticamente o toco deste tronco. Quando a gente fala sobre decote, nós cortamos o ponteiro. Isso quando a planta atinge uma altura que é determinada pelo engenheiro agrônomo ou pelo próprio agricultor, diante das suas condições de manejo. Geralmente nós podemos adotar por volta de 1 metro, 1,50 m, 1,60 m, não mais que isso. E o esqueleteamento nada mais é do que fazermos uma poda nas extremidades dos ramos plagiotrópicos. O que acontece é que todos os ramos do cafeeiro possuem dominâncias apicais. A máxima dominância apical, logicamente, está aqui no ápice do nosso caule, que seria o ramo ortotrópico. Na medida em que nós fazemos a recepa, ou até mesmo o decote, a gente quebra essa dominância apical. E aí nós priorizamos o surgimento dos ramos baixeiros, que são os ramos mais produtivos, são ramos renovados, são tecidos renovados, meristemáticos, que vão possibilitar uma produtividade daqui a um certo tempo. Claro que na recepa, este certo tempo pode ser por volta de 2 anos. No caso do decote, por volta de 6 meses a 1 ano a gente recupera o potencial produtivo. E no esqueleteamento, praticamente a gente recupera em 2 meses, 2 meses e meio, com a nova formação de um dossel foliar muito mais acentuado, tá? Quando que a gente faz isso? Geralmente de agosto a setembro, considerando o início da fase chuvosa. Então nós temos temperatura, nós temos alta umidade, o pé de café com as suas gemas em formação vai responder de uma forma muito acentuada a esse tipo de manejo. Ou ainda, se você tiver uma produção muito alta, geralmente é depois da produção dos ramos plagiotrópicos, ou até mesmo se você considerar a média de produção e verificou que tem um ano que a produção ela superou aquilo que você considera como média, então você faz a poda. Tá? Como eu disse, todo ramo tem dominância apical. Todos os ramos. Mesmo o ramo lateralizado. Aí a gente fala, pô, mas é dominância apical? O ápice do caule está aqui. Sim, mas eu estou me referindo também ao ápice dos ramos, é a ponta dos ramos, que é o que a gente corta aqui no esqueleteamento. Justamente para fazer com que as gemas aqui da base, elas consigam se desenvolver
e formar novos ramos, formar novas folhas, formar novas gemas, flores e frutos. Tá? E geralmente a gente faz, após grandes adversidades climáticas também, uma vez que é tendência da planta estabelecer a senescência dos seus ramos quando existem essas condições limítrofes para a produção, e também a poda é feita para facilitar o manejo dessa lavoura, principalmente nos plantios adensados, para a gente potencializar o fechamento dessa cultura, para que a gente tenha cobertura de solo de modo adequado. Tá? No caso da recepa, a gente chama também de poda drástica, 100% da parte aérea vai embora. Tá? A gente deixa o que a gente chama de ramo pulmão. O que é um ramo pulmão? Um ramo pulmão nada mais é do que um ramo de grosso calibre, que geralmente é o próprio ortotrópico, e ele possui algumas gemas que vão permitir a recuperação deste ramo de uma forma um pouquinho mais rápida. Isso, claro, se possível, porque quanto mais basípeto for este corte, quanto mais próximo ao solo, pior fica. A recepa baixa, que seria esse corte mais basípeto, geralmente não deixa ramos pulmões. Aí nós temos um corte de 30 a 40 centímetros de altura. E a recepa alta fica por volta de 50 a 80 centímetros. E, inclusive, nós conseguimos deixar até o primeiro ramo plagiotrópico ali presente. Ele vai assumir, então, a função deste ramo pulmão. Ramo pulmão nada mais é do que um ramo que vai ter folhas, que vai conseguir fazer um pouco de fotossíntese nessa fase em que a planta vai começar a se recuperar. Neste caso, independente da recepa que você faça, 80% do sistema radicular vai embora. Principalmente as raízes mais lateralizadas, mais pilosas. Mas isso é interessante. É interessante porque isso vai promover também uma renovação do tecido radicular e com isso nós temos a absorção dos nutrientes potencializada depois desse processo de recepa. O tempo de recuperação, 2 anos sem produção, mas em 1 ano, 1 ano e meio, a gente consegue ter o dossel foliar totalmente formado novamente. E quando a gente faz esse procedimento de recepa, geralmente, como eu disse, é para processos climáticos adversos, geada drástica ou raios, ou quando a gente percebe uma perda de saia, só que essa perda de saia seria a perda dos ramos plagiotrópicos após um período de produção, por volta de maio, junho, eles tendem a cair, só que isso não pode ser promovido por doença. Se for promovido por doença, esquece, você vai ter que eliminar até o colo da planta. Até isso aqui vai ter que ser retirado, principalmente no sentido de você ter doenças bacterianas ou doenças virais. Se for uma doença fúngica, com o fungicida a gente consegue trabalhar bem. Já as plantas decotadas, como eu disse, o decote não vai muito acima, ele fica por volta de 1,50 m, 1,60 m, mas a depender das necessidades do produtor, a gente pode chegar até 2,60 m. O que particularmente eu não recomendo não. Se você vai fazer uma poda de decote, que seja por volta de 1,60 m a 1,70 m. Por que eu não recomendo? Porque depois desse período, imagina você lá 2,60 m com uma serra ou mesmo com uma motopoda, fazendo o corte do ponteiro. Vai funcionar? Vai. Só que depois, o que vai acontecer é um crescimento vigoroso, tanto para as laterais, como nós podemos também ter um crescimento para cima, mesmo sem termos a dominância apical. Porque os ramos laterais, eles podem criar tortuosidades para a parte de cima, que vai deixar a planta mais alta do que ela já era. Então, façamos a poda de decote um pouquinho mais baixa. E aqui na imagem a gente consegue ver bem que essa poda de decote, ela foca mais na questão do ponteiro mesmo. E isso vai aumentar o diâmetro de saia, ou seja, o diâmetro da copa desta árvore. E por fim, o esqueleteamento, que é o corte mais esquisitão de todos. Ele não é esquisito no conceito, mas na hora que você vê isso a campo, você fala, nossa, ficou uma cerca viva, que coisa estranha. Mas é assim mesmo. Porque a gente foca no corte dos ramos laterais. O ponteiro ainda fica preservado, mas os cortes laterais aqui, eles são bem evidentes. Ramos plagiotrópicos, próximos ao tronco. Então, do tronco, uma projeção externa é de 40 centímetros. Se a gente pensar no novo diâmetro de saia, a partir de uma planta esqueleteada, ela vai ter no máximo 80 centímetros.
quando o normal é que ela tenha por volta de 1,40 m, 1,50 m. Então, realmente é uma poda que deixa isso aqui praticamente como uma cerca viva, né? É indispensável que a gente tenha muitos ramos laterais vivos. Ah, mas como é que eu sei que o ramo está vivo? Como é que eu sei que o ramo está morto? Aí é mais o empirismo que domina, porque quando você vai para campo, você tem que manipular a planta, fazer uma amostragem da planta para entender como que está o nível de elasticidade do tecido. Quando você chega nessa planta e mexe nesse tecido, analisando a sua elasticidade, você percebe que ele fica firme na planta e que ele tem um balançar bem evidente. Então o ramo está vivo. Agora, simplesmente você faz este movimento e você percebe que o ramo até quebra, ou ele tem aquele sonzinho, né, crack, seco, significa dizer que está morto. Aí talvez não compensa você fazer o esqueleteamento, compensa você partir mais para a poda de recepa mesmo, tá? É considerada também uma poda drástica, porque ela faz com que o sistema radicular, ele perca em área, mas não perde tanta área quanto a poda de recepa. A gente vai perder alguma coisa em torno de 40% só. E aqui a recuperação acaba sendo mais rápida, eu perco apenas 1 ano de produção, em 6 meses a planta já está mais revigorada, né? E o interessante é que aqui no esqueleteamento eu já posso aplicar nitrogênio, aproximadamente 300 kg de nitrogênio por hectare, que seria uma adubação extra pós-poda, que pode ser repetida também nas demais podas, especialmente na poda de recepa, que é aquela que deixa só 40 centímetros de caule ali no solo. Tá? 300 kg de nitrogênio por hectare para forçarmos a produção de tecidos. Tanto o sistema radicular, quanto também a zona apical, né, a parte aérea. Com relação ao manejo do campo, aí mais pensando em sistemas integrativos, né, que é o nosso sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, ou agro-silvo-pastoril, ou simplesmente agricultura e silvicultura, né? Se nós tivermos algumas árvores ali no nosso plantio, isso acaba sendo interessante para atuarmos com redução de temperatura no ambiente. O microclima acaba ficando mais interessante. Então, mesmo os produtores que se localizam aqui na região de Maringá, nesta semana nós tivemos a oportunidade de irmos a uma propriedade, só para visita mesmo, que se localizava lá no município de Atalaia. Atalaia é um município baixo, tem por volta de 490, 495 metros de altura em nível do mar, ou ao nível do mar, né? E por lá tem alguns produtores de café, só que a região é uma região de transição, é um solo mais misto, até que é bom para fruticultura, até que é bom para o café. No entanto, a temperatura é mais alta ali, então é mais complicadinho de produzir. Só que tinha um produtor lá que ele estava atuando justamente desse jeito, numa integração lavoura-floresta. E aqui era muito evidente a redução de temperatura aqui no certame. Eu tive a curiosidade, fiz a medição de temperatura fora e dentro do sistema. Era incrível. Dentro do sistema, a redução era de 5 graus. E o que ele trabalhava lá era uma associação de grevilha com eucalipto. Desculpe, grevilha com café. Mas poderia também ser o eucalipto, muito embora o eucalipto ele tenha um efeito alelopático negativo com relação ao café, né? Pode ser que ele trave um pouco o desenvolvimento radicular do cafeeiro. Mas, por exemplo, banana, coqueiro, seringueira, abacateiro, são sistemas integrativos que podem funcionar muito bem, até mesmo dentro do contexto do sistema agro-silvopastoril pleno, que é o sistema de Ernest Gott, a agricultura sintrópica, né? É interessante a gente pensar para melhorar as condições de produção do cafeeiro, uma vez que o noroeste paranaense não é uma região adequada, porém a gente consegue trabalhar muito bem a questão da temperatura com a arborização. A questão da irrigação é imprescindível, não há muito o que se fazer. Inclusive, a irrigação que tem tido mais sucesso, de fato, até mesmo na nutrição da cultura, é a irrigação por gotejo. O meu irmão, o André, ele fez mestrado nessa área de irrigação do cafeeiro, para vocês terem uma noção, e ele trabalhou com fertirrigação de café catuai
e também do coffea arábica, só que eu não me lembro exatamente qual era o nome popular da variedade, né? Mas ele trabalhou com um sistema de fertirrigação e notou uma correlação muito positiva com a aplicação de nitrogênio mais micronutrientes em um sistema como esse, aqui da foto da esquerda. Mas nós temos as variações também com aspersão, podendo ser por pivô central ou até mesmo aspersor convencional. No entanto, o aspersor convencional ele perde de lavada para o pivô central, porque é uma planta alta. Se por acaso eu coloco o aspersor em solo, ele pode até ter um alcance de 6 a 12 metros, isso de raio. No entanto, eu vou estar só promovendo o molhamento do baixeiro da planta. E aí eu vou estar concentrando muita umidade. Essa ampla concentração de umidade pode prejudicar a planta no sentido de tornar aquele microclima muito úmido para o surgimento de algumas doenças que são doenças relevantes. Então, quando a gente pensar em irrigação no cafeeiro, tem que ser por gotejo, diretamente no colo da planta, que é um sistema muito mais econômico, ou a nossa aspersão via pivô central. Tá? Geralmente, a gente aciona essa irrigação nos veranícolas e no período de florescimento. É interessante que nesse período de florescimento nós tenhamos água disponível circulante nessa planta, para que nós tenhamos a translocação de reservas das folhas para as flores, por mais que seja uma translocação curta. E ainda, a água presente via irrigação nos ajuda a uniformizar o florescimento e a uniformizar também a maturação. Né? Isso é muito importante. A maturação no sentido de podermos ter todos os frutos se convertendo para frutos amarelos ou frutos vermelhos, todos na mesma época, que como nós vimos pelo hábito indeterminado que a planta tem, é algo um tanto difícil de acontecer, né? Agora sim, pragas e doenças. Vamos entender as principais, tá? Pessoal, tem praga pra caramba, tem doença pra caramba. Claro que eu vou falar das principais. Vou tentar me reportar as principais, logicamente apresentando as suas principais características e formas de controle. Então, no caso de parte aérea, prepara a listinha aí. Emileia vastatrix, essa é a principal. Ferrugem da folha. Fungo. Cercosporiose, Cercospora copheícola, fungo. Antracnose, coletótrico, fungo também. Mancha aureolada, Pseudomonas. E aqui, foma, nós temos duas espécies, né? A fomatada ou Boeremia exigua. Essas duas aqui, na verdade, uma é a forma imperfeita da outra, é uma doença fúngica também. Mancha anular, isso aqui é uma virose, é o CRV, Coffee Ring Spot Virus, ou virus, né? E a atrofia dos ramos, a Xylella fastidiosa, que aí nós estamos falando de uma doença que ataca principalmente os feixes vasculares, principalmente xilema, por isso que temos atrofia de ramos. Não temos a subida de seiva bruta, não temos como alimentar as necessidades da planta, né? E doenças de tronco e do sistema radicular, mais do baixeiro, temos a risoctoniose, que é a Rhizoctonia solani, a mesma da batata, e a roseliniose, da Roselinea espécie, né? Até que é o nome mais simpático, Roselinea. Ô, Roselinea, como é que você está, Roselinea? Acho que dá, né? Vamos lá, então. Gente, Emileia vastatrix, que é a ferrugem da folha, é a pior. A gente enxerga isso aqui em todas as cultivares praticamente. Muito embora um dos principais controles que eu vá dizer para vocês é a resistência varietal. Mas, para nossa sorte, logicamente, a gente tem ali o uso dos fungicidas de amplo espectro. A maioria dos que são de amplo espectro, daí eu pediria para vocês consultarem a ADAPAR, o Ministério da Agricultura, ou as agências estaduais ligadas ao controle de pragas e doenças, para vocês entenderem quais são os agrotóxicos liberados para cada estado. Tá? Mas no caso dessa doença, a gente enxerga ela em praticamente 80% das cultivares existentes. Tá? Ela vai promover a desfolha, uma vez que a folha fica toda pintada desse jeito, e a coloração lembra de fato uma grande ferrugem. São manchas que começam de maneira isolada, só que elas vão crescendo pela folha e vão se unindo. E o meio delas, vocês devem estar enxergando aqui mais na base, né? O meio delas vai se tornando, além de marrom claro,
nós temos um marrom bem mais escuro, que indica que o tecido em si já está começando a ficar enferrujado e necrótico. Vejam que as temperaturas favoráveis, elas são as mesmas temperaturas do café. 21 a 23 graus seria o ideal, só que há uma variação de 18 a 26 em que se aceita a presença dessa doença. Então, nessa faixa de temperatura é o ideal para que essa doença venha. Se fizer mais calor ou mais frio, logicamente que ela desaparece. E se nós estivermos falando numa região de altitude e cafés adensados, a gente acaba piorando um pouco o quadro. Primeiro, porque nas altitudes nós temos temperaturas muito mais próximas das temperaturas favoráveis, é mais frio. E o adensamento promove um excesso de umidade. Geralmente, a partir de novembro, que é a época mais úmida do ano, e isso vai até março, abril, maio, a gente enxerga aqui a Hemileia atuando, tá? É claro que no meio do ano para frente nós não temos isso, porque já está mais seco, embora esteja mais frio, está mais seco, a gente não tem a doença atuando. Quando a gente vai aplicar algum tipo de fungicida, seja ele um fungicida mais fisiológico, ou cúprico, ou fungicidas sistêmicos, geralmente são via foliar, e a gente tem que visualizar todo o campo, e no geral, quando nós encontrarmos 5% de plantas infestadas, aí eu tenho que entrar com o fungicida. Menos do que isso, talvez não seja necessário, tá? Mas há uma potencial capacidade de alastramento no campo. Então, quer dizer, de uma planta eu consigo passar para outra, e para outra, e para outra, a depender basicamente da nossa umidade. Então, chegou em 5%, bora fazer o controle. Em termos de fungicidas, nós temos aqui alguns para colocar para vocês. Nós poderíamos trabalhar com imidacloprid, que é o mais conhecido, né? Ou ciproconazol, azoxystrobina, epoxiconazol, mais piraclostrobina. Claro, cada qual aí dentro da sua época. Mas em se falando de fungicidas cúpricos, o óxido cuproso, o oxicloreto de cobre e a calda bordaleza seriam os mais interessantes para aqueles que trabalham com o manejo agroecológico. E os fungicidas sistêmicos, como nós temos aqui os triazóis, estrubirulinas, triazóis e calda viçosa, eles já nos ajudam neste processo de controle. Tanto os fungicidas foliares, como aqueles que são colocados via solo. Tá? E é interessante que essa mistura aqui, ó, ciproconazol mais tiametoxan, ou triadimenol mais disulfoton, ou até o imidacloprido, eles podem controlar tanto a ferrugem quanto o bicho mineiro, que é a principal praga em termos de ser um principal inseto a atacar aqui a cultura do café. Tá? Já a cercosporiose, eu diria para vocês que é uma doença tanto de folhas quanto de frutos. Geralmente, nos solos mais ácidos, nós encontramos esse problema. Então, para um solo que é mais argiloso e um solo que tem um pH mais elevado, a gente não encontra tanto esse problema, tá? E quando nós temos uma planta com deficiência de cálcio ou com uma relação muito desequilibrada de nitrogênio e potássio, acima de 3:1, ou seja, a cada 1 átomo de potássio, ou melhor, um cátion de potássio, nós temos 3 ânions de nitrato. Então está uma relação muito desequilibrada. Tem muito nitrogênio, os tecidos se esticam, tanto por conta do nitrogênio, como por conta também das auxinas que são geradas por esse processo. Nós temos então uma facilitação de entrada dessa doença. E ela se caracteriza por ser uma doença de uma mancha, em princípio, única, mas que pode se alastrar por outras manchas na mesma folha, e é uma doença que quase estoura, quase extravasa o limbo foliar. O que a gente está enxergando aqui nesta parte mais central seria uma espécie de olho, que é mais clarinho, mais acinzentado. Na verdade, ele quase chega a perfurar o limbo, quase que você enxerga o outro lado. Mas quando você pega uma folha com esse sinal, com esse sintoma, se você olhar contra a luz, você consegue enxergar a luz do sol do outro lado, no entanto, por entre uma película que é da própria folha, né? Então a gente não consegue extravasar este limbo foliar. Geralmente ela acontece mais na face abaxial, parte de baixo da folha, porém pode acontecer também na face adaxial, que é a parte de cima, geralmente mais aqui nos bordos. E nos frutos a gente também enxerga
como se fossem pequenas perfurações, pequenas manchas, e a gente sabe que não se trata de uma perfuração de inseto, porque se fosse um inseto, nós teríamos uma única perfuração, quando muito duas. Até porque os insetos são muito territorialistas, né? Um pica um fruto, outro inseto não pica o mesmo fruto, ele vai em outro. Aqui a gente percebe que o fruto fica todo pintadinho, né? A temperatura baixa e a alta umidade relativa, e também uma irrigação muito elevada, fora do controle, com uma lâmina de irrigação inadequada, isso acentua a doença. Prejudicam ainda a qualidade da bebida, porque tornam a bebida mais ácida, afetam a polpa. Isso, na maioria dos casos, pode promover uma inversão de sacarose, só que não é uma inversão de sacarose no sentido de transformar os açúcares em glicose e frutose. Seria mais uma inversão fermentativa, que fica com gosto levemente fermentado, o que vai gerar o chochamento e a queda do fruto. Então, é uma bebida de baixíssima qualidade. Neste caso, se a gente trabalhar com uma adubação adequada e triazóis mais estrobirulinas, portanto, os mesmos fungicidas sistêmicos que controlam a ferrugem, a gente controla a cercosporiose e também as demais doenças. Mancha de foma, fomatada ou Boeremia exígua. Ela só vai acontecer nas regiões mais elevadas de fato, regiões serranas, 900 metros de altitude ou mais, principalmente com ventos fortes e frios. Então, o que acontece nessa doença é que, se simplesmente a gente estiver numa região que é, digamos, fria, alta, mas que não tem tanto vento, eu não tenho foma. Então, eu preciso de vento para que a foma apareça. Tá? O vento vai promover ferimentos nas folhas. E com base nisso, nós temos uma porta aberta para a foma adentrar, né? Temperatura geralmente acima dos 19 graus. Baixa matéria orgânica no solo, o que sinceramente eu digo para vocês, não é uma característica de áreas mais altas. As áreas mais altas tendem a ter um pouco mais de matéria orgânica no solo. E principalmente desequilíbrio de adubação de nitrogênio e potássio. Se eu tiver 3:1, nitrogênio e potássio, e principalmente uma falta de zinco e também um adensamento na entrelinha, eu tenho possibilidades de ter foma. Posso me utilizar de quebra-ventos, então, que isso já vai ser suficiente para controle de foma, ou ainda eu posso trabalhar com a adubação equilibrada e os controles químicos, com vários desses princípios, né? Folicur, Cantus, Rovral, Bravonil, Circobin, Belcut e outros, tá? Sempre nas dosagens recomendadas pelos fabricantes. Eis aqui as manchas de foma, para vocês entenderem do que se trata. A mancha de foma ela tem uma característica bem interessante, né? Ela, por vezes, é uma mancha arredondada, que você imagina, puxa, um inseto passou por aqui. Mas não é. É uma má formação foliar. Aqui nos pequenos brotos, que seriam os ramos plagiotrópicos, a gente percebe ou uma mancha dessa, acinzentada com um halo mais amarelado, ou o próprio ponteiro do ramo plagiotrópico, ele seca do nada. E quando nós temos uma perfuração na folha desse jeito, parece que alguém ficou com isqueiro embaixo e fez uma perfuração, daí o fogo se alastrou para os tecidos laterais. Foma lembra fogo. Por isso que é mancha de foma, mancha do fogo. Tá? Já a nossa mancha aureolada, que é a Pseudomonas syringae, ó, seringueira, tá? Ela é mais problemática em regiões de altitudes elevadas, 900 metros, com ventos fortes e frios, ferimentos na folha, temperaturas acima dos 19 graus. Espera lá? Foma. Mesmas condições de ataque para foma temos aqui na mancha aureolada. E aqui nós temos uma maior contaminação dos viveiros. Então, por isso que é interessante a gente ter um viveiro certificado, um viveiro que está inscrito no Renasem, para evitar essa contaminação nas mudas. Se eu tiver muitas chuvas e temperaturas por volta dos 21 graus, entre 19 e 21, logicamente, nós teremos o ataque da Pseudomonas. E se nós tivermos chuvas de granizo, então a Pseudomonas vem e ataca porque nós temos uma porta aberta para sua entrada. Então, da mesma maneira que eu controlaria foma, eu controlo a mancha aureolada, usando quebra-ventos
evitando deficiências ou excessos de nitrogênio. Podemos trabalhar com princípios ativos cúpricos nos nossos fungicidas, ou nós podemos trabalhar com um preparo que a gente chama de cassumim para viveiros, que nada mais é do que hidróxido de cobre e a casugamicina. A casugamicina nada mais é do que um alcaloide que é retirado de plantas, é um inseticida, ou melhor, perdão, fungicida natural, neste caso, é um biocida natural, que ele também pega alguns insetos, pega algumas bactérias, né? E aí a gente aplica ambos nos viveiros pulverizados sobre as folhas, tá? Podemos também trabalhar com mancozeb, por que não? Mancozeb é um princípio ativo bem interessante para o controle da Pseudomonas. Se por acaso você tiver muitas plantas doentes, podamos e retiramos. Não é sistêmico. Ele só vai atingir os vasos condutores locais, onde ela adentra. E a gente vai ter que trabalhar também com proteção lateral nos viveiros, com os quebra-ventos, para evitar a entrada da doença, mas principalmente os ferimentos que possam vir a partir dos ventos fortes. Eis então a nossa mancha aureolada. Ela tem uma característica parecida com foma, é bem verdade, porque ela tem praticamente os mesmos buracos. Só que a mancha aureolada, áurea, amarela, é muito evidente. Diferentemente da foma, que não aparece nenhum tipo de mancha, aqui a gente percebe claramente que tem uma coloração amarela em todas as manchas que são formadas. E aí a gente pensa, puxa, mas o inseto veio aqui e comeu? Não, não é um recorte. Não é um recorte, apesar de parecer. É uma necrose com a mancha amarelada como se fosse um halo. Então isso aqui é Pseudomonas. E veja que a Pseudomonas, ela ataca justamente ali os vasos condutores de onde ela se instala. E aí nós temos estes ramos, que são os ramos plagiotrópicos, que vocês estão vendo aqui, eles ficam praticamente secos. Por quê? Há uma concentração do patógeno bem ali no vaso condutor, no xilema principalmente. E aí nós temos uma murcha desses ramos plagiotrópicos, reduzindo drasticamente a nossa capacidade de produção. Aqui nós temos, tipicamente, a Pseudomonas atuando nos chumbinhos. Aqui, ó. Vejam que ela não está atacando aqui para baixo, embora esteja aqui concentrada, né? Mas aqui nós temos uma gema produtora dos frutos, aparentemente não foram afetadas, mas só as gemas afetadas é que apresentaram essa necrose mais escura, né? E vejam que ela aparece mais na fase de formação de chumbinho mesmo, então é por volta de setembro, outubro, novembro, até dezembro, pós-florada. E aqui nós temos uma planta que exibe sintomas muito agudos da presença de Pseudomonas, com alguns ramos já plenamente afetados, secos. Provavelmente uma poda resolveria isso, tá? E fazendo aqui a nossa comparação, mancha de foma, mancha aureolada, que é Pseudomonas. Vejam que aqui nós temos manchas recortadas, mas sem o halo amarelo. E aqui o halo amarelo não é exatamente uma mancha de caráter mais arredondado, e tem o halo amarelado em volta. Foma, ela acaba com um ponteiro. Enquanto que a nossa mancha aureolada, ela pode acabar com o ponteiro e pode acabar com o chumbinho, coisa que não acontece aqui em foma. Então, são dois patógenos que não se movimentam na planta, eles não são sistêmicos. Eles atacam somente aquela pequena região da planta, afetando essa pequena região da planta, e quando ela ataca o ponteiro, logicamente que o ponteiro acaba sendo destruído, tá? E as nossas pragas, nós temos o bicho mineiro, os nematóides, a broca do café e as cochonilhas, tá? O bicho mineiro, Perileucóptera coffeella. Não é pirocóptero não, tá? Perileucóptera coffeella, principal praga. Em termos de nematóides, também podemos dizer que eles atacam bastante as raízes do cafeeiro, principalmente o Meloidogene, Exigua incognita, Paranaensis, olha o nosso querido Meloidogene paranaensis, é da terrinha, e o Pratilencos. Mas muito mais, o Exigua e o Incógnita são os mais complicados, né? A broca do café, Hipotenemus rampei, é uma das pragas também chave, e ela ataca tanto o fruto
como o próprio ponteiro, mas é muito mais o fruto, a praga de final de ciclo. E as cochonilhas, cigarrinhas e ácaros atacam em menor monta. Geralmente, se você trabalha com inseticidas, estes indivíduos, eles também são controlados, apesar do ácaro ser um afídeo, né? Mas as cigarrinhas, as cochonilhas acabam sendo controladas muito bem. Então, no caso do bicho mineiro, vejam como o ataque dele é interessante, né? Em princípio, é setembro e outubro, a sua principal época de ataque, se bem que abril e maio também nós temos uma época de ataque interessante. O que acontece é que essas épocas aqui são épocas chuvosas. Aqui já é finalzinho de verão, passagem já para o outono, é uma época que geralmente chove, enquanto que setembro e outubro definitivamente chove. Então, a água é o principal veículo de propagação do inseto, mas não porque por meio da água o inseto consiga se reproduzir, não é isso. Mas é muito mais pelo fato de facilitarmos a reprodução macho-fêmea, né? Então, a cópula acontece com muito mais frequência nesse período. E a maior infestação geralmente é no terço superior. E vejam que, neste caso, quando nós temos o bicho mineiro, as lavouras adensadas são as melhores. Porque se trata de um inseto que ele se aproxima da folha. Só que ele não tem capacidade de penetrar no dossel foliar. Ele fica mais ali atacando por cima. Então, como ele não consegue penetrar no dossel foliar, se eu tiver maior fechamento, o inseto não adentra. Então, nós nos livramos desse problema. O problema geralmente é em lavouras não adensadas, porque eu tenho menos umidade e maior insolação. Tá? Se eu tenho mais umidade e menor insolação, por incrível que pareça, é uma condição pior para o desenvolvimento do bicho mineiro. Geralmente, quando a gente percebe que as folhas estão de 25% a 30% infestadas, a gente pode trabalhar com organofosforados e os piretroides ou neonicotinoides. Tá? São inseticidas sistêmicos, até porque eles adentram aqui a folha e parece que a folha descasca, né? Formando uma espécie de galeria, e o bicho mineiro está bem aqui, ó, bem em cima da mãozinha. É bem pequenininho mesmo. Tá? É como se fosse, na nossa pele, o bicho geográfico, né? Ele escava galerias no limbo foliar. Com relação aos nematóides, geralmente mais para solos arenosos ou de terra mista, que geralmente são mais degradados ou têm um histórico com pastagens e até mesmo com cana-de-açúcar. Se você trouxer o café também vai sofrer pela presença desses nematóides. Como a raiz é atacada, vejam que a primeira coisa que acontece é uma diminuição aqui nas pilosidades laterais. Todo mundo sabe, por se tratar de uma árvore, o pé de café tem a raiz mais pivotante, mas ele tem as fasciculações mais lateralizadas e até mesmo ramos adventícios mais lateralizados, que são as raízes adventícias. Se nós temos aqui a instalação do meloidógene, principalmente, a gente tem uma diminuição dessas raízes, né? E aí tem uma diminuição da absorção de água, da absorção de nutrientes, e assim nós temos pés murchos, amarelados, falhas nas linhas. Geralmente a gente pode trabalhar com cultivares que toleram mais a presença dos nematóides. Para recuperar os solos, a gente pode trabalhar com mucuna, com crotalária, geralmente mais a crotalária júncia, que seria mais legal para tratarmos deste problema. Se você tem área anteriormente infestada, esquece, não planta ali. Tenta fazer uma solarização primeiro deste solo, expondo esse solo ao sol para afugentar ou controlar diretamente os nematóides. E aqui a gente tem que trabalhar com limpeza de implementos e, claro, ter as nossas mudas advindas de viveiros certificados, porque daí a gente tem uma garantia de que não há contaminação, principalmente do substrato, pela presença de nematóides. Aqui nós temos algumas imagens bem interessantes, né? Aqui é um plantio de café que no meio dele está cheio de nematóide, reboleira. Aqui nós temos pés de café bem pequenininhos no centro, outros amarelados aqui mais na parte frontal da imagem. Aqui também uma diversidade de falhas, aqui ao centro também. Então, é uma praga endêmica, não tem muito o que se fazer. Ah, mas dá para trabalhar com nematicida? Dá para trabalhar. Mas nós temos manejos que são mais eficientes.
do ponto de vista de controlarmos, em definitivo, esses nematóides, que é por meio da adubação verde, às vezes até mesmo por consorciação nas entrelinhas, ou nós podemos trabalhar, como eu disse, com a reforma do solo, com a solarização, com a exposição desse solo ao sol. Vai ter um custo em termos de matéria orgânica, sem dúvida nenhuma. Vamos perder um pouco de matéria orgânica. Mas a gente consegue recompor essa matéria orgânica aos poucos com a adubação verde, trabalhando em princípio com uma colonização desse solo, podendo ser com sorgo, podendo ser com milheto, como cunanã, com diversas espécies, né? E posteriormente a cultura do café poderá adentrar já num solo mais equilibrado, né? E a broca do café, Hippotenemus rampei, atacando o fruto do café. Geralmente ele vai direto no pedúnculo floral que deu origem ao fruto, por isso que nós temos uma abscisão de fruto muito grande. Porém, se nós não tivermos a abscisão do fruto, geralmente a gente tem uma perda de qualidade da bebida, porque o café em si ele fica muito ácido também, é o mesmo efeito que nós percebemos com as outras pragas, né? Geralmente é da fase de chumbinho até o estágio cereja, então pega toda a fase produtiva, geralmente começando por outubro, indo até abril, maio, né, do ano seguinte. E as lavouras adensadas são mais propícias a essa broca. O que nos ajuda, então, a deter, por exemplo, o bicho mineiro, é um fator negativo para o controle da Hippotenemus. Então, o meio termo acaba sendo mais interessante para controlarmos as duas pragas. Geralmente, é uma praga que vai atacar os frutos. Então, se por acaso nós deixarmos frutos no solo, claro, teremos o ataque. Se não tiver fruto no solo, se eles forem incorporados, ou se não tiver fruto na própria planta, o inseto não tem o que se alimentar, não tem de onde obter o seu alimento, então ele vai embora. Até julho de 2013, a gente utilizava o endosulfan, mas ele foi proibido no Brasil inteiro para esse tipo de praga, né? Então, houve a substituição pelo, qual é o nome, hein? Clorantraniliprole e Cisapir, né? Que são as diaminas antanitrílicas, ou antranílicas, também é um outro nome, tá? 2 pulverizações de novembro a janeiro. Ou também podemos pensar, claro, nos organofosforados, nos piretroides, né? Principalmente quando 5% dos furos estiverem bloqueados. Aqui nós temos, então, o ataque da praga. O que ela faz é basicamente bloquear o fruto, de fato, né? Causando essas microperfurações bem na inserção aqui do pedúnculo, que sustenta este fruto, e aqui a gente encontra o grão de café já seco, cheio dessas bolinhas, dessas perfurações, que indicam que o café foi atacado. E por fim, nós temos o ácaro da mancha anular. Ele tem um sintoma muito interessante, né, muito visto, né, que é o Brevipalpus foensis, que nós temos essas manchas esverdeadas mais na lateral, como se estivesse caindo um pingo d'água e a cor tivesse sido dissolvida. Esse ácaro, ele vai direto na nervura central ou nas nervuras laterais. E aí nós temos, claro, a formação desses anéis, que são as manchas. E nos frutos também nós temos os anéis, que são manchas mais esbranquiçadas, e a gente pode utilizar o acaricida Envidor, que é o espirodiclofeno, que nos ajuda a estabelecer o controle. E aí a colheita e secagem do café, de uma maneira muito tranquila, a gente já até comentou sobre esses detalhes, tem uma aula que nós falamos sobre esse processo de colheita, mas apenas para recuperar. Nós temos a colheita manual ou mecânica, que é feita quando 80% dos frutos estão maduros. A colheita mecânica, ela não permite a seleção de frutos, por exemplo, eu vou coletar grão cereja com grão amarelo e eventualmente o grão verde por meio da nossa colhedora, que nada mais é do que uma derriçadeira. Ou nós podemos fazer a colheita manual também por uma derriça manual, que aí não teria seleção, ou por seleção manual dos grãos vermelhos, né? Isso acontece mais nas propriedades de café gourmet, aquelas que têm café de alto valor agregado e que fazem de tudo para não danificar as suas plantas. Derriçar é retirar o fruto do ramo, tá? E o café colhido vai ser transportado para o processamento, em princípio é uma secagem, e aí existem cafés que a gente chama derriçado e de varrição. Os de varrição são aqueles que ficam ao solo, que a gente
literalmente varre, os coleta e manda esses cafés também para serem processados. Tem cafés de péssima qualidade, em que a gente junta os frutos. É um horror. É uma bebida que, para desentupir pia, não serve. Os melhores cafés são aqueles derriçados, selecionados manualmente, e que são processados com uma torra bem suave, uma bebida bem clarinha. E isso, claro, auxilia, corrobora com um gosto mais acentuado, com um gosto mais adocicado, com um aroma mais frutado, que é o que a gente deseja, né? Então aqui nós temos a imagem daquela colhedora que nós mostramos em vídeo. Para quem quiser assistir o vídeo, está disponibilizado ali no YouTube também. Essa aqui é a nossa derriçadeira mecânica. E as operações pós-colheita basicamente são lavagem, peneiramento para a gente retirar as folhas, a posterior lavagem, depois nós temos a extração de polpa, e depois da extração da polpa, nós temos o processo de secagem, né? A gente pode fazer uma secagem via seca, que é a secagem do fruto com a casca, sem a remoção do mesocarpo, da polpa, ou nós podemos fazer via úmida, fazendo a despolpagem, que é justamente essa secagem aqui, que é a melhor, podemos dizer, onde a gente vai fazer uma posterior fermentação para obter a mucilagem, e a partir daí, é essa mucilagem que vai gerar a bebida, tá? E aí, nós temos um café mais adocicado. O café descascado, a mucilagem permanece aderida ao pergaminho após o descascamento. E o café também é doce. Geralmente é Colômbia, Costa Rica, Guatemala e Quênia que utilizam mais esse processo, mas nós aqui no Brasil nos utilizamos da secagem via seca. É estranho, né, falar secagem via seca, secagem via úmida, mas a questão da umidade é totalmente derivada dessa questão aqui da mucilagem, que pode ficar aderida ao grão ou ela se solta do grão. Quando nós trabalhamos com a secagem via seca, a gente até pode querer retirar o mesocarpo, só que o mesocarpo ele murcha e se adere totalmente ao grão, de modo a garantir também algumas qualidades em termos de sabor, em termos de aroma, né? Que é o que é chamado café em coco, ou também chamado de café natural, que é o que a gente faz aqui no Brasil, tá? Então, depois da lavagem, da secagem, nós temos o café em coco. Se nós estivéssemos utilizando a via úmida, aí nós teremos o café despolpado ou descascado. E a partir daí, o resto é história. É tomar um café, estudar, se divertir com essa bebida, que é uma bebida das mais nobres do mundo, que ocupou até áreas de substituir o famoso chá das 5, lá em Londres e em toda a Inglaterra, e é a bebida mais consumida no mundo, sem dúvida nenhuma, depois da água, óbvio, e depois de algumas alcoólicas. Fazer o quê, né? Mas quando eu falo bebida, bebida não alcoólica, tá bom? Bebida não alcoólica mais consumida no mundo depois da água, tá bem?